Os efeitos das tarifas impostas por Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos pela segunda vez, começam a ser sentidos. Trump afirmou que essas tarifas tinham como objetivo restaurar a economia americana aos seus tempos áureos e começou a implementá-las assim que assumiu a presidência. No entanto, as tentativas de retaliação de Canadá, México e China, junto ao impacto das tarifas adicionais nos consumidores americanos, criaram um efeito devastador no mercado de ações. O Nasdaq, por exemplo, após um dos seus piores dias desde 2022, conseguiu uma leve recuperação de cerca de 0,5%, mas isso não alivia as inquietações sobre os mercados. Os números falam por si. Na última negociação, o mercado de ações dos Estados Unidos perdeu um total impressionante de US$ 1 trilhão, a maior queda desde setembro. Até o momento, as perdas acumuladas superam os US$ 4 trilhões. O índice principal do Canadá também foi afetado, enquanto os mercados americanos enfrentavam uma das suas piores jornadas em anos. A nova semana começou com um declínio que fez o valor das ações americanas sofrer uma das piores perdas em tempos recentes. Mas quais serão as consequências desse colapso? Será que a economia dos Estados Unidos conseguirá se recuperar, como assegura Trump? À medida que as preocupações aumentavam sobre a possibilidade de recessão, as ações despencavam. O Dow Jones perdeu quase 900 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 2,7% e o Nasdaq Composite viu uma queda de 4%. Grandes empresas de tecnologia, como Tesla, sofreram perdas alarmantes, com a ação da fabricante de veículos elétricos caindo 15%. Essa situação trouxe à tona um cenário preocupante. A administração Trump, durante o fim de semana, não descartou a possibilidade de uma recessão, apontando para um período de transição. Alguns investidores, no entanto, veem a postura audaciosa da administração como potencialmente desestabilizadora para o mercado, temendo as consequências de uma abordagem tão radical. A pressão sobre os mercados financeiros é exacerbada pela incerteza econômica, já que as tarifas continuam a ser um fator disruptivo. As ações caíram em um contexto de incertezas, com investidores se preocupando com a possibilidade de um crescimento estagnado e a expectativa de uma possível recessão se intensificando. E se a inflação continuar a aumentar e as políticas de taxa de juros se tornarem mais rigorosas, o que pode acontecer? Signos de uma economia em dificuldade estão em toda parte. As flutuações nos índices como o S&P 500 e o receio contínuo sobre as tarifas revelam um terreno instável. À medida que a realidade se torna mais difícil de ignorar, as perguntas que pairam são numerosas. Até onde essa crise se agravará? E quais serão os passos a seguir para tentar salvar a economia? Com o mercado mostrando sinais de instabilidade crescente, as próximas semanas poderão revelar muito sobre o futuro da economia estadunidense. Os investidores precisam estar atentos às mudanças, com atenção redobrada às decisões do Federal Reserve e às recentes mudanças nas políticas de comércio. O clima é tenso, e a pergunta permanece: até quando conseguiremos resistir a essa tempestade econômica? As ações das grandes empresas de tecnologia sofreram uma queda considerável, enquanto o índice Nasdaq vivia seus piores dias desde 2022. As ações da Tesla caíram 15%, enquanto outras gigantes como Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia e Meta plataformas tiveram uma queda entre 2% e 5%. A grande pergunta que fica é: o que realmente está por trás dessa turbulência? O presidente Donald Trump, durante o fim de semana, não descartou a possibilidade de os Estados Unidos entrarem em uma recessão este ano. Ele menciona um período de transição em razão das grandes mudanças que está implementando. Contudo, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, rapidamente contradisse essas afirmativas, afirmando que a recessão não é uma realidade para a América. A postura do governo de Trump tem gerado desconforto entre investidores, que veem isso como um sinal de instabilidade. Desse modo, a situação parece piorar considerando que a administração Trump pretende continuar com suas políticas de deportação e cortes de gastos, que podem resultar em perda de empregos. George Calone, gerente de portfólio da Penn Mutual Asset Management, ressalta que a atual administração é muito diferente da anterior e que as preocupações são maiores, com a possibilidade de um pouso forçado na economia.
Os mercados estão em um estado de turbulência, particularmente após o índice S&P 500 registrar uma queda de 3,1% na semana anterior, o que representa a maior queda em 6 meses. O rendimento dos títulos da dívida americana de 10 anos caiu para 4,21%, enquanto o dólar em Wall Street se aproximava de seus níveis mais baixos desde novembro. Esse cenário volátil não se restringe apenas aos Estados Unidos, já que as ações chinesas também caíram e o índice europeu de ações experimentou um declínio de 1,3%. As incertezas sobre a política econômica, a valorização excessiva das ações e as previsões de lucros corporativos decepcionantes são fatores que têm preocupado os investidores. O que esperar de um cenário que parece tão instável? O que poderia ser a próxima jogada desse tabuleiro arriscado que é a economia global? À medida que os dias passam, todos aguardam por informações sobre a inflação e medidas do governo que poderiam estabilizar a economia. As condições estão em constante mudança e cada nova atualização pode ser uma reviravolta inesperada nesse enredo fiscal. A história continua a se desenrolar, e a tensão entre esperanças e realidades está palpável. Como os investidores se adaptarão a esse cenário em ebulição? Os índices de ações caíram em meio à crescente preocupação sobre a possibilidade de recessão nos Estados Unidos. Os números recentes revelaram que as ações do Dow Jones perderam quase 900 pontos, enquanto o S&P 500 despencou 2,7%, e o Nasdaq Composite caiu 4%. Esse desmoronamento das ações de grandes empresas de tecnologia, como o Tesla, que viu uma queda de 15% em seu valor, está gerando um eco de incerteza entre os investidores. A situação se agrava com a perda de mais de 4 trilhões de dólares em valor de mercado, um impacto devastador desde a eleição do presidente Donald Trump para seu segundo mandato. Mas qual é a raiz desse colapso? Diversos fatores estão na mira, incluindo as políticas tarifárias voláteis de Trump, que estão deixando executivos e conselhos de administração sobrecarregados de preocupações. Acima de tudo, as altas avaliações de ações estão alimentando as dúvidas. O CEO da Lazard, Peter Ozag, destacou que as empresas de tecnologia sofreram os danos mais severos, com Tesla perdendo impressionantes 125 bilhões de dólares em um único dia. A cada reviravolta, a ansiedade só aumenta. As incertezas no comércio internacional, especialmente entre os Estados Unidos, Canadá e México, trazem à tona o medo de uma recessão iminente. E nem mesmo as declarações otimistas do governo estão conseguindo tranquilizar o mercado. O que será do futuro econômico dos Estados Unidos se a recuperação não se concretizar? O que os investidores devem esperar nas próximas semanas? Enquanto isso, setores como o turismo estão reduzindo previsões de lucro devido a condições econômicas desfavoráveis. As preocupações só aumentam, e muitos questionam se o que está por vir será ainda mais sombrio. Essa é uma encruzilhada decisiva. Está o governo preparado para intervir de maneira eficaz para estabilizar a situação? O que vem a seguir para os investidores em um cenário tão turbulento? A verdade é que o futuro parece incerto, e todos estão de olhos nas decisões que podem moldar a economia americana nos próximos dias. Existem razões para um otimismo exagerado sobre o futuro da economia, mas a volatilidade nos dados deste trimestre é inegável. Kevin Hassett, presidente do Conselho Econômico Nacional, destacou que a incerteza gerada pelas tarifas deve ser resolvida em breve. Ele também acredita que as reduções de impostos impulsionarão investimentos e aumentos reais nos salários. Contudo, os investidores seguem céticos, e a volatilidade constante no mercado reflete preocupações mais amplas. Diante disso, o que os investidores devem observar agora? Eles estão atentos a vários pontos críticos: o próximo relatório de inflação, as decisões sobre taxas de juros pelo Federal Reserve e possíveis medidas governamentais para estabilizar a economia. Uma queda ainda maior na confiança dos investidores pode provocar uma nova e pesada queda nos mercados financeiros. Há um temor persistente sobre as altas avaliações das ações nos Estados Unidos, e muitos esperam um catalisador para uma correção no mercado. Dan Cotsworth, analista de investimentos da AJ Bell, afirma que, diante dos tempos instáveis, é fundamental que investidores se mantenham informados e diversifiquem suas carteiras para controlar riscos.
Enquanto isso, as negociações para renovar o acordo comercial entre Estados Unidos, México e Canadá começaram um ano antes do previsto. Na última quinta-feira, o ministro de Comércio americano, Howard Lutnick, e o representante comercial Jameson Greer se encontraram com autoridades canadenses, entre elas o ministro das Finanças Dominic LeBlanc, a embaixadora americana Kirsten Hillman e o premier de Ontário, Doug Ford, para revisitarem o pacto que substituiu o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, assinado por Trump em 2020. Trump pretende usar as ameaças de tarifas para forçar os vizinhos continentais a negociações. Publicamente, ele alega que sua política tarifária é motivada pela luta contra drogas ilegais e imigração descontrolada. Mas fontes próximas às negociações revelam que, desde o segundo dia do seu mandato, seu objetivo também é revisar o acordo comercial, que já classificou como o mais justo, equilibrado e benéfico jamais aprovado. Agora, um fato chocante: enquanto Trump promete fortalecer o comércio, suas próprias ações geram instabilidade financeira. Por que um presidente que afirma estar reconstruindo a economia americana aceita arriscar uma recessão? E até que ponto a escalada das tarifas pode destruir o mercado antes que alguma recuperação venha? O surpreendente é que, no meio do caos, os próprios Estados Unidos parecem estar abertos a renegociar um acordo que prometia estabilidade, mas que agora pode se transformar em um campo minado político e econômico. O que vem a seguir pode mudar a trajetória de toda a América do Norte. A política tarifária de Donald Trump, marcada por uma pressão constante sobre o comércio, levanta questões profundas sobre as verdadeiras motivações por trás de suas decisões. Ele busca atualizar acordos que considera os mais justos e equilibrados já implementados, enquanto tenta manobrar para que os fabricantes estrangeiros paguem mais impostos sem prejudicar os parceiros do comércio norte-americano. Em meio a essa tempestade política, surgem vozes, como a do senador Bernie Moreno, que demandam um aumento drástico nas tarifas para não conformidade com o acordo comercial, o chamado USCA. Essa pressão cria um cenário onde o comércio internacional se torna uma peça de xadrez em um grande tabuleiro, e nenhuma jogada é feita sem consequências. Em um pronunciamento da Casa Branca, ficou claro que os objetivos de Trump, embora nebulosos, são firmes. Ele se mostrou crítico das políticas energéticas do México e da crescente influência da China na indústria automotiva. Curiosamente, o México atraiu menos investimentos chineses que os Estados Unidos e o Canadá, o que complica ainda mais as negociações. As tensões aumentam quando Trump critica a proteção que o Canadá concede à sua indústria de laticínios, ameaçando até mesmo fechar permanentemente fábricas de automóveis se suas exigências não forem atendidas. Durante conversas sobre renovações do acordo de comércio, o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, sugeriu eliminar impostos sobre a eletricidade e reduzir tarifas sobre aço e alumínio, um gesto que pode ser interpretado como um esforço para amainar as exigências de Trump. Ao mesmo tempo, o governo mexicano, liderado pela presidente Cláudia Sheinbaum, manifestou sugestões em meio a impasses tarifários, como elevar as tarifas sobre produtos chineses para os mesmos níveis impostos pelos Estados Unidos, destacando a prioridade das relações comerciais com nações que possuem acordos estabelecidos. Este panorama complexificado traz à tona o nervosismo entre os fabricantes de automóveis dos Estados Unidos em relação a possíveis concessões que Trump poderia buscar para seu próprio benefício. Enquanto as negociações avançam, cada movimento parece trazer um novo dilema, com a pressão sobre os acordos tarifários ressoando por todo o continente. A expectativa é que essa dança complexa entre nações possa desembocar em uma reviravolta econômica, mas as incertezas permanecem como um fantasma pairando sobre os mercados, acentuando a tensão e a ansiedade entre os investidores. Como o comércio e o futuro econômico dos países se entrelaçam em um jogo de xadrez, qual será o movimento final e quem sairá vitorioso nesse conflito? No cenário econômico norte-americano, as diretrizes comerciais do presidente Donald Trump estão começando a provocar consequências palpáveis. As tarifas impostas sobre exportações, inicialmente consideradas como um impulso para a economia, acabaram gerando um efeito bumerangue que sacudiu os mercados financeiros. O que parecia uma estratégia promissora está se transformando em uma montanha-russa imprevisível, com investidores em estado de alerta. Nesse contexto, surgem questões alarmantes,
o mercado de ações norte-americano, um termômetro da saúde econômica, registrou perdas dramáticas. Mais de 4 trilhões de dólares desapareceram em um piscar de olhos, e o índice Dow Jones despencou quase 900 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq seguiam a mesma trajetória de queda vertiginosa. Os números são assustadores. Como esses eventos impactam o futuro da economia e o bem-estar dos americanos comuns? No epicentro dessa turbulência, as grandes empresas de tecnologia sofreram grandes perdas, com a Tesla, por exemplo, vendo sua valorização despencar 125 bilhões de dólares em um único dia. À medida que os carros e equipamentos de energia ficam mais caros devido às novas taxas, os fabricantes, em sua busca por cortes de custos e adaptações, começaram a se questionar sobre a viabilidade das suas operações. Senadores, como Bernie Moreno, exigem medidas mais severas, propondo que as tarifas de não conformidade com os acordos comerciais sejam multiplicadas. Eles acreditam que isso ajudaria a proteger a indústria automotiva local sem prejudicar os parceiros comerciais da América do Norte. No entanto, os riscos de incerteza pairam sobre o mercado. O que acontece quando as esperanças de estabilidade são ofuscadas por uma tempestade de retaliações comerciais? Nos bastidores, as negociações estão acontecendo, mas a atmosfera é tensa. Os Estados Unidos mantêm um jogo de xadrez com parceiros como Canadá e México. As tarifas já provocaram uma resposta contundente, com o Canadá impondo cobranças pesadas sobre produtos norte-americanos. E assim, o que era um jogo de tarifas se transforma em uma batalha por influência e poder econômico. Essas movimentações nos bastidores indicam uma possível reorganização nas alianças comerciais, enquanto a resistência política tarifária de Trump continua a crescer. Com a economia em um delicado equilíbrio, a pergunta que persiste é: até onde essa guerra comercial irá e quais as consequências reais para o dia a dia do cidadão americano? O futuro é incerto, e a tensão palpável continua a aumentar. O cenário de comércio global está cada vez mais intenso. Após a imposição de tarifas na União Europeia, a administração Trump decidiu aplicar um adicional de 10% sobre produtos vindos da China, somando-se a uma série de impostos já existentes desde as gestões anteriores. Em resposta, a China anunciou tarifas de 15% sobre carvão e gás natural liquefeito americanos, além de 10% sobre petróleo bruto e máquinas agrícolas, com vigência a partir de 10 de fevereiro. No dia 3 de março, Trump aumentou novamente os impostos sobre produtos chineses em 10%. A reação de Pequim foi quase imediata, impondo tarifas de 15% sobre diversas exportações dos Estados Unidos, incluindo frango, trigo, milho e algodão. Além disso, aplicou 10% sobre sorgo, soja, carne suína, bovina, frutos do mar, frutas, vegetais e laticínios, que entrou em vigor no dia 10 de março. A pressão aumentou quando a China puniu 15 empresas americanas ao restringir suas exportações. Trump, por sua vez, ameaçou impor uma tarifa geral de 25% sobre produtos da União Europeia, embora ainda não tenha efetivado essa medida. Em declarações feitas no dia 4 de março, ele mencionou que a partir do dia 2 de abril, os Estados Unidos aplicariam tarifas recíprocas a qualquer parceiro comercial que imponha tarifas ou barreiras comerciais sobre produtos americanos. Quais serão as reais implicações dessas medidas no cenário econômico e comercial global? Prepare-se, pois as consequências podem ser maiores do que se imagina. Agora, a expectativa é sobre o quanto essas tarifas poderão afetar as relações comerciais e a confiança dos investidores, deixando todos em um estado de alerta. O que vem a seguir pode mudar o rumo da economia mundial. Será que estamos à beira de uma crise imensa? A grande pergunta persiste: o que mais está por vir neste jogo arriscado de tarifas?